Olá, pessoal, começando mais um Rádio Opinião, entrevista FAPEMA. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito legal, que é a gestão de resíduos sólidos. Para isso, a gente vai falar agora, receber o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Maranhão, João Pedro Moreira Soeiro. João, seja bem-vindo. Obrigado, Adalberto. Agradeço o convite da Rádio Universidade, da Universidade Federal do Maranhão, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa pesquisa. Falo da nossa pesquisa porque é um grupo de pesquisadores de excelência que estão também nesse projeto, neste estudo. Que legal. Gestão de resíduos sólidos, tem uma coisa muito interessante aqui, que é justamente o cerne dessa pesquisa, desse trabalho que vocês fazem de gestão de resíduos sólidos a partir de fotografias, a técnica iconográfica, como isso acontece, é feito, é produzido, e como vocês têm monitorado justamente essa gestão de resíduos através de imagens. Justo. A técnica iconográfica, ela vai dar suporte para analisar de forma melhor o que ocorre nos pontos viciados de resíduos sólidos. Nós utilizamos imagens a partir de fotografias, seja de câmera digital, smartphone, imagens aéreas com utilização de drone. Os mapas também são muito importantes para espacializar esses pontos. E isso nos dá uma dimensão de camadas, seja da omissão do poder público ou de práticas sociais que vão perpetuar esse descarte irregular. Dá uma vantagem também, em termos de localização, ou seja, trabalham com geolocalização, para identificar, marcar, e essas coisas acontecem quase em tempo real, pode-se dizer, porque esses espaços de descarte irregular, eles aparecem de um dia para o outro, uma coisa muito rápida. Sim, aparece de um dia para o outro, acaba sendo que banalizado, naturalizado. E a técnica iconográfica, com a utilização das fotografias, não vai deixar que isso seja naturalizado, que tem ali uma razão por trás, tem um processo do consumismo, a falta de sensibilização ambiental, e também a gestão pública que não trata como deveria tratar. Existe um processo que é muito comum, não só em Viana, mas em muitas cidades maranhenses, que é de limpar o que foi sujado e não de evitar com que esses resíduos cheguem a esses locais, que não deixem perpetuar esses pontos de descarte irregular. É enxugando gelo, a gíria, enfim, a expressão é usada para essa forma. E atingir justamente a gênese disso tudo. Como é que isso tem acontecido lá em Viana, uma cidade que está crescendo muito, já era grande, enfim, está crescendo bastante, e o crescimento desordenado também acaba gerando, tem uma associação com o surgimento desses pontos de descarte irregular de resíduos, Exato, é uma das principais cidades da Baixada Maranhense, ao lado de Pinheiro, então tem um crescimento, como você bem enfatizou, um crescimento desordenado. O consumismo também vai gerar esse impacto ambiental. E quando não se tem uma gestão adequada, com a coleta seletiva, com a segregação dos materiais, a destinação correta, acaba gerando esses pontos de descarte irregular. A coleta ela é feita pelo Serviço Público Municipal, mas menos de 60% da população é atingida. Então, não há uma cobertura efetiva no município com relação à coleta dos resíduos sólidos. Então, muitos acabam descartando em terrenos baldios, terrenos ociosos, próximos a locais com recursos hídricos, que é periodicamente inundado, então gerando transtornos diversos. Esse volume é de quanto? Vocês têm essa medição? Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico, onde a gente tem disponibilidade dos dados efetivos, em 2022, cerca de 10 mil toneladas foram destinadas ao lixão. Só que hoje o lixão municipal ele foi desativado. A partir de 2024, o município ele firma um contrato com a Central Ambiental da Titara, destinando os resíduos ao aterro sanitário localizado na cidade de Rosário. Certo, isso dá um destino correto, mas é um pouco distante, não é não? Isso, é um pouco distante, mas é o aterro mais viável, próximo, que é mais próximo, o mais viável sim, que nós temos. Inclusive, há estudos para a implementação de aterros sanitários no Maranhão. Na Baixada Maranhense, há áreas disponíveis para isso, mas não é tão indicado, por quê? Porque é uma APA, é um local ambientalmente frágil,
então deveria ser feito em outra região. Mas antes do processo de direcionar esses resíduos para o aterro sanitário, deve ser efetivado outras práticas, como a coleta seletiva, a segregação dos materiais, o incentivo a cooperativas, associações de Era isso que eu ia catadores, perguntar. que não vem sendo efetivado. Não está acontecendo. Não. A minha pergunta seria justamente essa, na verdade é essa, né? Como está justamente isso, né? Está em atraso, temos cooperativas, elas têm funcionado ou não têm? Justamente, não Não tem tem. cooperativa, não tem funcionado. A destinação para o aterro sanitário deve ser a última etapa. Então, essas outras etapas devem ser priorizadas para que a gente tenha um melhor aproveitamento desse material, que também é um ganho econômico, é um ativo econômico, gera renda, gera emprego digno e também diminui os impactos ambientais, aumentando a expectativa de vida, né, de atividade do aterro sanitário. Uma questão também, claro, a educação ela é essencial para não só esse aspecto, como todos os outros na nossa vida em sociedade, né? Como está acontecendo isso nas escolas? A prefeitura tem priorizado isso? Também não está muito legal? Como é que está essa relação também? As ações não vêm sendo efetivas, são as ações mínimas, não são ações que têm ali um fluxo contínuo, que deveria ter. Para aí sim, se ter uma sensibilização e ter um empenho maior, não só dos alunos, estudantes, mas da sociedade em geral. Certo. Como é que o grupo funciona para justamente, né, tem essa pesquisa que é no âmbito ali de Viana, né, a 200 e alguns quilômetros daqui da capital, de São Luís, né, mas como o grupo trabalha também outras áreas, como é que tem se desenvolvido esse trabalho? Sim, nós trabalhamos na região da Baixada Maranhense, especificamente em Viana, mas em outros municípios. Também estamos desenvolvendo atividades na região dos Lençóis Maranhenses, na região do Munim, entre Morros, Axixá. Então, a gente desenvolve em vários setores, em várias regiões do Maranhão. E também na capital, São Luís, a gente vem trabalhando com análise sobre resíduos sólidos. Sim. A questão você já puxou aí, mas não é o nosso foco, né? Os lençóis também eles têm sofrido, né? Algumas a gente está observando que denúncias estão vindo à tona de questões relacionadas à geração de lixo, né? Enfim, o turismo ali ele precisa ser extremamente observado, né? Para que isso não aconteça. A gente está falando de coisas mínimas, né? Olha, um pacote de biscoito, qualquer coisa, isso gera um impacto, principalmente naquela região que é muito sensível. Eu queria só citando isso para fazer um paralelo também com Viana, que faz parte de uma região ali de muitos recursos hídricos, né, que são importantíssimos também, que não podem ser perdidos de vista, né? Como vocês estão fazendo essa relação justamente desse trabalho, claro, com observação em outras áreas também, mas especificamente lá em Viana? São áreas geoambientalmente muito sensíveis, que têm um potencial turístico, econômico, evidente, mas que devem ser tratadas com muita delicadeza, com muito carinho. Por exemplo, os Lençóis, a gente não tem como ter um aterro sanitário naquela região. O solo, a estrutura geológica não permite. E também na Baixada Maranhense é a mesma coisa. Então, tendo o fluxo de turismo, claro, na região dos Lençóis é muito mais intenso do que na Baixada Maranhense, então a geração de resíduos naquela região vai ser muito maior, causando um impacto ambiental gravíssimo. Não só impacto ambiental na biodiversidade, mas também na saúde pública, como a proliferação de animais transmissores de doenças, causando transtornos à população. Certo. Como é que está essa relação também com outros grupos de pesquisa, né? Que, obviamente, vocês devem ter contato, né? Dando uma amplitude também para o próprio trabalho de vocês, né? Com essa técnica de imagens, né? Como é que está essa relação com outros grupos de pesquisa para fazer essa proteção, né? Isso é uma proteção que a gente tem nesses locais que são sensíveis, né? Ambientalmente. Exato. A gente tem relação muito boa com outros grupos, não só aqui no Maranhão, tanto da UFMA quanto da UEMA, mas também grupos de pesquisas em outros estados. Nós temos estudantes com doutorado na USP, que fazem com que a gente tenha novas técnicas e também com que a gente tenha uma abrangência, uma ampliação dessas técnicas, que a gente já utiliza para monitoramento da gestão de resíduos sólidos.
Certo. E para a gente finalizar, como é que vai ser dinamizado esse processo com essa técnica? Essa técnica, ela tem melhorado com o passar do tempo, né? Porque as tecnologias vão evoluindo e essas imagens começam a ficar até com mais qualidade, enfim, mais exatidão, essa coisa toda é boa, né? Isso, as tecnologias, né, ajudam bastante, as imagens elas são geolocalizadas, então a gente tem uma espacialização muito melhor. A gente consegue definir áreas que devem ter uma intervenção de prioridade, áreas que vão ter uma dificuldade maior de trabalho, então o município ele consegue ter essas informações. A gente faz o subsídio para os municípios dessas informações para que eles elaborem políticas públicas, ações, programas que sejam mais efetivos. Tem ideia de quantos, um número exato hoje de pontos, né, de despejo ilegal, né? Só em Viana, nesse processo, nós já catalogamos mais de 40 pontos, entre pontos de descarte regular e pontos viciados, porque os pontos viciados são aqueles pontos que recebem demandas recorrentes de despejo de resíduos sólidos, mesmo o município indo lá, com a limpeza pública, fazendo a retirada, mas horas depois, aquele local já recebe novamente. Então, nós temos mais de 40 pontos somente na zona urbana do município de Viana. Certo. Fora a identificação iconográfica, vocês, obviamente, trabalham também com contato direto com a própria sociedade civil, né? Eles podem denunciar também, né? Pontos enfim, estão florescendo ali um tipo de lixão, né? Sim, nós aplicamos entrevistas, estamos em constante contato com os moradores, recebendo as denúncias, e nós vamos lá fazer a observação, a catalogação desses pontos, saber quais materiais que estão sendo gerados, são materiais predominantes, matéria orgânica, ou materiais da indústria, materiais de serviço de saúde, para a gente ter a dimensão do que está sendo gerado ali e o impacto que está sendo causado. Olha, bacana, viu, esse programa, né? De pós-graduação em Geografia da UFMA, né, que a gente já entrevistou, já fez várias entrevistas, inclusive aqui, trazendo vários aspectos, né, desses ambientais, inclusive, e muita felicidade, tá, com essa pesquisa. Gestão de resíduos sólidos no município de Viana, Maranhão, o uso da técnica iconográfica como ferramenta de análise espacial de impactos socioambientais. Olha, a gente pode encontrar, João, onde essas imagens, esses números, né, enfim, todo esse substrato que estão, né, nessa pesquisa, que está nessa pesquisa. Nós temos artigos já publicados, a dissertação final ainda está em fase de conclusão, mas no site do LEPENG, nas páginas do LEPENG, que é o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia, vocês irão encontrar esses materiais e os direcionamentos aos nossos artigos, às nossas publicações. Maravilha. João Pedro Moreira Soeiro, que é mestrando, né, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço de fala, de estar aqui e poder compartilhar essas informações que eu julgo importante, tanto para a via econômica, mas sobretudo para a saúde pública e preservação ambiental. É isso aí. A nossa parte a gente faz também aqui na Universidade Federal do Maranhão, por meio da Rádio Universidade, também a TV UFMA, e claro, com pesquisa, produção científica aqui em nosso estado. Espero você também em uma outra entrevista, na próxima entrevista, sempre com um assunto muito bacana, falando sobre produção científica aqui no âmbito do nosso estado, né? Em todas as universidades, tá? Tem o EMA, tem o UFMA, tem as universidades particulares também aqui. A questão é divulgar o que é feito cientificamente em nosso estado. Esse é o nosso cerne, essa que é a nossa missão, e principalmente aqui na Rádio Universidade, que é uma rádio educativa acima de tudo. Espero você, portanto, em uma outra oportunidade. Até lá. Você já passou